Bem-vindos de volta ao nosso Pode Parto. E no episódio de hoje a gente vai falar a respeito da dor do parto, da tão temida para muitas, se não a maioria, dor do parto. E a importância, claro, do preparo mental e psicológico para muito além do físico para encarar a tal da dor do parto, que é natural, fisiológica e fomos preparadas desde o momento que nascemos para isso. Mas se quisermos, né? Porque hoje a gente pode simplesmente dizer não. A gente pode dizer não à maternidade se assim o quisermos. Mas estando abertas a ela, nascemos preparadas para, obviamente, como qualquer mamífera, suportar a dor do parto, para parir. Só que, infelizmente, fomos desacreditadas ao longo dos séculos, Ao longo da vida inteira. da vida, que não somos mais capazes de parir. E é isso que a gente vai E falar. daí que vem muito medo, né, do parto. É é uma coisa Estigma. cultural, na realidade, né? Totalmente cultural, de achar que não vai aguentar, de achar que a dor é não sei quantos ossos quebrando. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu, né? 20 ossos Que a quebrando. dor é igual, a dor do parto é similar à dor de 20 ossos quebrando ao mesmo tempo. Gente, a gente vai falar, né? Calma, só pra gente não se atropelar. A gente vai falar a respeito de todos esses mitos, de tudo que nos foi empurrado goela abaixo ao longo das últimas décadas, quando o parto começou a ser medicalizado e hospitalizado e passado a acontecer em instituições, em hospitais. Isso mais ou menos na década de 50, que foi quando, mais ou menos, salvo engano, o parto começou a acontecer predominantemente com médicos e dentro de hospitais, quando por toda uma existência feminina sempre aconteceu em Se a gente olhar o domicílios, contexto na qual estamos aqui no planeta, né? É muito pouco tempo que o parto passou a ser um evento hospitalar. apaixonada. E justamente a partir daí é que veio o medo do parto, porque antigamente as mulheres não tinham medo, porque o parto ele estava totalmente inserido na vida das mulheres. Ela via a mãe parindo, os irmãos, a avó parindo, a tia. Parto era algo totalmente Desde comum. pequena, né? A mulher via todo mundo parindo. Pequenininha, minha mãe tá parindo. Via a mãe parir de novo, de novo. Sabia que era. E ela sabia que em algum momento ela ia parir, então ela não tinha esse medo. Sim. Mas a partir do momento que as mulheres passaram a ser aí direcionadas para o hospital para parir, né? Que tudo começou. E a gente não está dizendo que os partos não devem acontecer no hospital. Veja bem, que tudo na margem é treta, né? Não é isso. Muitos partos deverão acontecer no hospital. Foi muito importante a saída também dos partos para a maternidade para diminuição de mortalidade materna e neonatal. Tudo tem ônus e bônus, né? A medicalização do parto diminuiu sobremaneira a mortalidade, a morbimortalidade materna e fetal. Mas é porque a medicalização do parto aconteceu em concomitância com o avanço da ciência. E não foi porque os médicos assumiram o parto, né? Passaram a fazer, literalmente fazer, os partos das mulheres, que a mortalidade caiu. Não foi exatamente por isso. Foi pelo avanço da ciência, do pré-natal, dos exames, de conhecer os fatores de risco. E a gente sabe que os fatores de risco mudaram muito nas últimas décadas. As pessoas estão com muito mais sobrepeso, com muito piores hábitos de vida, não se mexem. Então, doenças que não tinham tanta prevalência assim, outrora, hoje bombam. DMG, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, macrosomia fetal por simples obesidade materna. Isso daí é o tempo todo, é o carro-chefe do alto risco obstétrico. Que hoje em dia é diagnosticável, né? Porque antigamente nem se fazia curva. Há 18 anos atrás, Mas tinha minha muito mãe menos. não fez. 18 anos atrás, minha mãe não fez. Pois é, mas há 60 anos, há 100 anos, as mulheres não tinham tantos As fatores mulheres de eram risco. muito mais ativas, não existia carro, não existia nada, então elas sempre saudáveis, ativas, se alimentavam bem. A saúde mental era melhor. Andavam sempre para cima e para baixo, agachando, lavando roupa, então... E com filho nas costas. Isso muito interfere diferente. demais do que as mulheres da atualidade, né? Que trabalham muitas das vezes sentadas na frente do computador o dia inteiro,
Ou sai para trabalhar, pega trânsito, fica não sei quantas horas no trânsito, volta e tá cansada, não quer fazer nada, não quer se exercitar. E tá com uma saúde mental de bosta, é extremamente cobrada, porque a sociedade cobra de maneira Muito. desproporcional mulheres que tem que parir, tem que tomar conta do filho, tem que amamentar, tem que continuar trabalhando e produzindo da mesma maneira, e entregando, e ninguém aguenta e surta, cara. Enfim, a qualidade de vida mudou muito e, por conseguinte, os fatores de risco muito mudaram. Só deixando bem claro, muitos partos deverão acontecer no hospital por risco materno-fetal. Gestações de alto risco deverão ser conduzidas em sua integralidade por médico, desde o pré-natal, pode até ser interdisciplinar, em conjunto, como a gente faz, com enfermeira, mas com médico conduzindo até o final, até o puerpério. As de alto risco. Sim. As de risco habitual, que eram muito mais maioria do que são hoje, poderiam continuar parindo fora do ambiente hospitalar. E o que a gente está falando não é sobre o fato de ter ido ao hospital condenado isso. É que a partir do momento que foi para o hospital, passaram as mulheres passaram a ter tempo para parir. Né? Não é igual você tá na sua casa. Você tá no hospital, você tá numa instituição, então você tem tempo, ó. Aqui você não vai poder ficar o dia inteiro. Então é ocitocina para nascer logo. São aquelas intervenções que E o medo da demora do parto, tem que e, nascer logo. e tudo isso faz com que o parto fique muito mais dolorido. Muito mais dolorido. As intervenções, são pressões, o né? medo. Então a mulher tá num ambiente que ela não conhece ninguém que tá ali, sabe? Ela é obrigada a ficar deitada. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Isso tudo intensifica a dor do parto. Então vamos à primeira pergunta que eu anotei aqui para você. Rebeca, para você, o que pode intensificar em muito a dor do parto para muito além do natural, do basal, do fisiológico? Muitas coisas. O medo é uma das coisas que intensifica muito a dor do parto. A equipe que essa mulher tá, a confiança que ela tem com aquelas pessoas que estão com ela, o acompanhante, o local de parto. Então ela tá segura ali naquele lugar ou não? Então isso faz muita diferença. A partir do momento que você não se sente segura no lugar com pessoas que você não se sente segura, com pessoas que não estão ali do seu lado, te apoiando e te dando apoio mesmo emocional, isso faz com que intensifique a sua dor, porque você tá com pessoas ali, muita gente na sala, Conversas paralelas, restrição de alimentação, qualquer restrição coisa de que movimentação. tire o foco da mulher, qualquer coisa que tire o foco da mulher, isso vai tirar o foco dela e ela vai prestar mais atenção na dor, ela não vai estar focada no processo em si. Então, as intervenções, determinadas intervenções também podem aumentar a dor do parto. Eu acho que hoje também muito a falta de informação que outrora não tinha. Sim. É aquilo, as mulheres sabiam pelo que iam passar futuramente, né? Porque elas nasciam, viam Tem desde mais uma coisa. pequenininha. Experiências anteriores negativas. Ah, pode ser também. Também, Experiências não. anteriores negativas e traumas que não necessariamente dizem respeito ao parto. Uhum. Traumas sexuais, Sim, sim. abusos sexuais e abusos de poder, muita coisa psicológica, porque aí também não cabe a gente, que a gente também não manja, né? Não é nossa área técnica de conhecimento. Mas ela tem que se sentir segura. Sim. O parto, ele é muito um evento, ele é um evento físico e emocional, mas ele é muito mais emocional do que físico. Então, se o seu emocional não está bom, né, para passar pelo processo, alguma questão às vezes ali que vem à tona no parto, aquela dor ela vai intensificar. E as mulheres, elas sabem, engraçado, né? Porque depois que passa tudo, elas percebem, não era dor, era algo no meu emocional que não Porque estava. no parto a gente não pare só um bebê, né? A gente pare bastante coisa. Vamos falar disso mais pra frente. Guardem. Uhum. E então, resumindo, o ambiente, se tá frio demais, se tá com muito barulho, se tá muita claro claridade demais, com muita gente dentro da sala que não para de falar, pessoas que não só não a tranquilizam, mas a deixam com mais medo ainda, colocam pressão em cima dela para parir logo, senão o bebê dela vai morrer, obrigam-na a ficar em determinadas posições muito mais confortáveis para quem está assistindo, né, para quem está fazendo parto. Quem obriga a mulher a ficar em alguma posição é quem está fazendo parto mesmo, né, conduzindo.
Então, você ficar deitada com a perna para cima, com luz na sua cara, um bando de gente, alguém subindo em cima da sua barriga, fazendo a manobra de Christeller, é lógico que isso vai potencializar em muito uma dor que deixa de ser só a dor fisiológica. Só o fisiológico. Né? Não é mais só o fisiológico. E eu acho que cabe muito também começar a fazer as mulheres reenxergarem que parto não é sofrimento, que a dor do parto é a única dor da vida que não está atrelada a sofrimento, que não traduz sofrimento nem físico e não deveria traduzir sofrimento psicológico. É uma dor fisiológica, de novo, para a qual todas nós fomos programadas para passar. Nós, humanas e todas as outras mamíferas. O processo para todas as mamíferas é bem similar, né? E fala aí, Ana, qual a sua percepção, assim, na sua gestação? Você já iniciou a gestação sabendo do que queria, você já falou sobre isso. E você já tinha entendido, você já tinha na sua cabeça, ou você aprendeu ao longo do pré-natal que a dor do parto não é sofrimento? Ou você só aprendeu depois de viver? Não, acho que foi na gestação que eu comecei a estudar bastante sobre a dor no parto. E eu acho que é importante a gente dizer que a dor do parto não é uma dor constante. Ela não fica ali o tempo inteiro, 15 horas de trabalho de parto, você vai passar 15 horas sentindo dor. Você passa mais tempo sem dor do que com dor. Exatamente. Se a gente for compensar. E eu acho que o que é muito importante para a gente vencer esses obstáculos é, primeiramente, estudar. Que a informação vai te fazer sentir menos dor. Porque você vai entender o que está acontecendo em cada fase do trabalho de parto. Um bom pré-natal, tirar todas as dúvidas relacionadas ao momento do trabalho de parto, às fases do trabalho de parto, às intervenções, porque é o medo do desconhecido que potencializam a dor. Exatamente. E hoje existe esse medo do desconhecido. Antes não era desconhecido. Por isso que hoje as pessoas reclamam muito, não deveria ser assim, eu não deveria me tornar PhD em questões meio técnicas a respeito de gestação e parto. Tá, não deveria. Mas é o que Mas infelizmente tem que ser, não tem jeito. É o que é. Você vai se deixar levar, não vai pegar o processo pra si, vai deixar que conduzam por você, vai dar merda. Não vai dar bom. Vai dar errado. Se você não tiver nas mãos de alguém realmente capacitado que acredite no processo, atualizado, baseado em evidência, ou não estiver bem informada para lutar pelo seu parto, vai dar merda no sentido de má experiência. Não necessariamente mau desfecho, porque foi feito para dar certo e por mais que a assistência seja ruim, a maioria acaba dando certo. Mas não necessariamente a experiência vai ser boa. E ainda assim, escolhendo uma boa equipe, a equipe sendo aquela que está alinhada com tudo que a gente busca, as mulheres precisam se munir de informações, porque no meio do caminho as coisas podem mudar, né? E outro, a gente não pode entregar o nosso parto na mão da equipe. Exatamente. Então, eu acho que o nosso dever de casa, o dever de casa das gestantes, devem ser feitos. Da educação exatamente, uma perinatal, boa educação perinatal, um bom pré-natal focado em todas essas questões do parto, de dor, analgesia. É o que a gente já faz sobre tudo. E o que a Bia falou, cara, desassocia, gente. Dor de sofrimento. Não é porque você está sentindo dor que você está sofrendo. A dor do trabalho de parto é a dor que tá dando a vida, cara. As pessoas têm essa mania, né? Ela ficou 20 horas sofrendo em trabalho de parto. Não foi sofrimento, gente. Sofrimento é quem passa por uma doença, quem tem uma dor que não tem sentido nenhum, sabe? Que é algo que não vai te trazer nada de bom. Fora que a dor do parto, você sente aquela dor, mas junto com a dor tem uma cascata hormonal ali no seu corpo, sabe? Que tá te preparando, tem as endorfinas que você produz pra aguentar a dor. Qualquer outra dor não tem nada, sabe? Se você sentir uma dor aleatória, o que tá te trazendo? Uma coisa muito ruim, então não tem nem essa cascata hormonal. E só melhora com remédio. Então não tem como associar. Desassociar a dor de sofrimento é uma coisa muito importante. Eu acho que é uma das principais coisas, né? Além de entender o processo, ter acesso a uma boa educação perinatal, ou porque tá com uma equipe capacitada, ou porque correu muito atrás e fez por si só. Mas é isso que elas estão falando, é desassociar dor do parto de sofrimento. E a gente vai falar daqui a pouco como é a dor do parto. A gente já falou em outros episódios, mas a gente vai bater nessa tecla de novo. E não é achar
que, porque ela ficou não sei quantas horas em trabalho de parto que ela sofreu. O tempo de trabalho de parto não significa Absolutamente mais ou menos sofrimento, não. Às vezes a mulher ficou 3 horas em trabalho de parto, mas E foi teve intenso uma... pra caramba, Não, né? às vezes a mulher ficou 3 horas em trabalho de parto com uma equipe horrorosa que fez episiotomia, cristialé, proibiu ela de se movimentar, de comer. Severou tudo. Aí sim eu posso te dizer que talvez ali nesse caso tenha havido sofrimento. Mas uma mulher que tem tudo ali, sabe? Que ela tá com uma equipe boa, que ela tem recursos não farmacológicos, não vai ser sofrimento, não vai ser. E não necessariamente um processo mais lento vai ser mais doloroso, é mais cansativo. Existirão partos que vão durar alguns dias em sua totalidade, né? Falando em todas as fases, a fase latente, pródromo. Isso cansa, isso aumenta a ansiedade, isso pode transformar o processo em algo mais desafiador. Mais dolorido, Mas por conta não do é- medo, do tempo. Se ficar naquele ciclo, né? Dor, medo, dor, ansiedade, não sei quanto tempo, cansaço, aí pode degringolar para algo um pouquinho pior, né? Mas, em geral, partos mais arrastados tendem a ter um padrão de intensidade de contração menor. E partos muito rápidos, Isso eu que eu tô ia falando falar. de processos naturais, comparando-se entre si. Partos muito rápidos, talvez tenham uma intensidade muito maior. Às vezes a pessoa fala, eu quero um parto super rápido, eu prefiro. Cara, mas às vezes um super rápido dói muito mais do que um mais longo. Eu já tive... E muitas reclamam, né, do parto rápido. Exatamente, A eu já gente vai tive ter uma o amiga... parto que a gente precisa ter. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania de querer controlar tudo. Assim, eu Parto, acho que o gente, meu parto vai é ser só o rápido, eu acho que vai ser aperitivo assim. da assado. maternidade que a gente descobre que a gente não tem controle de nada nessa vida. Perdeu o controle. Então, aprendam já durante... Quando vocês estão planejando uma gestação, já pensem que o parto é o primeiro teste de que não existe mais controle. Vocês vão parir um ser humano único, um indivíduozinho que Cheio vai de ficar doente. Você não vai vontades. querer que ele fique doente, ele vai ficar doente. Você não vai querer que ele caia, ele vai cair. É isso. É só é o primeiro teste para dizer que você não tem mais controle. Então, se você é uma gestante controladora, já comece a cair do controlar a cavalo. sua ansiedade. Porque o parto vai te surpreender. Viva isso. o seu processo. Cada uma vai ter o seu processo. Cada bebê é um, cada gestação é uma, cada mulher é uma, cada uma vai lidar do seu jeito. Mas fato é, e eu falo durante o pré-natal, o fato é que nasce. Então, viva o seu processo, que o seu processo é seu. E não é da equipe, não é do hospital, não é de quem está te atendendo. É seu e ninguém vai parir por você. E outros 2 mitos que vale muito a pena a gente quebrar é que ninguém morre de dor do parto, tá? Morre de má assistência, morre de intervenções necessárias, de violência obstétrica, de negligência ou de fatalidade. A minoria, claro que morre de fatalidade. Mas de dor do parto, não, ninguém morre, né? Não é uma dor que mata porque é uma dor fisiológica. Então não tem como matar. E não tem como desmaiar também. Eu recebo muito essa pergunta. Será que eu vou desmaiar de dor? Eu sempre desmaio de dor. Eu sou muito fraca para dor. Eu também desmaio de dor. já ouvi. Eu tenho vaso vagal. Eu tenho síndrome de vaso vagal, desmaio muito. Vou desmaiar no parto? Não, não vai. Não vai. Existem neurotransmissores, existem diversos hormônios bombando no seu corpo para proteger de quaisquer coisas que possam fazer o parto não acontecer. É óbvio. Então, a natureza não vai deixar você desmaiar de dor. Isso é óbvio. não Ninguém vai desmaia. desmaiar. Se desmaiar é porque teve algo patológico, hemorragia pós-parto, ou hemorragia intraparto. Aí, sim, é por hipotensão e choque hipovolêmico. Não é da dor do parto. E uma coisa também que a gente já pincelou, mas que vale a pena reforçar, é que cada uma vai sentir de uma maneira. Muito tá no mental. Eu acho que grande parte tá no mental. Mas existirão bebês que vão descer de maneira um pouquinho diferente, que não é patológico, mas é um pouquinho não usual. Isso pode aumentar um pouco a percepção de dor, porque aumenta diâmetro. A cabeça acaba ficando um pouco maior se estiver mal posicionada, se estiver defletida, se estiver rodando para o lado oposto. E essas mulheres podem perceber a dor de maneira mais intensa em determinados lugares do que outras. E assim, é importante a gente estar entregue ao processo, porque quanto mais medo a gente tem durante o trabalho de parto, mais adrenalina a gente libera, mais cortisol
E isso tudo vai aumentar ainda mais a sua percepção de dor. Então, precisa estar entregue para ajudar na liberação da ocitocina, da serotonina, para que você consiga passar pelo processo de uma maneira muito mais tranquila. Né? Então, o medo, ele aumenta a adrenalina. A adrenalina e a ocitocina, em um determinado momento do trabalho de parto, não funcionam. Elas brigam. Elas brigam. Então, se você não deixa a ocitocina fluir, né, por conta de medo, e às vezes não é nem medo, que algo que aumenta você a tá... tensão, e o medo aumenta a tensão, que aumenta a dor. Às vezes não é nem porque você quer sentir aquilo. Às vezes é um ambiente, as pessoas falando, é a luz, aquilo que a gente falou. Isso bloqueia a sua ocitocina. Eu brinco que a ocitocina é um hormônio envergonhado. Eles não gostam de muita informação. A ocitocina não gosta de muita informação. Então, tem que estar um ambiente propício, favorável, sabe? Né? Favorável para a liberação de ocitocina. Senão a adrenalina vem e aí o que acontece? O parto ele vai se arrastando. Então, quem tá com essa mulher, né? Então, se você tem uma doula, é importante essa doula prestar muita atenção no ambiente, falar para as pessoas falarem baixo ou então saírem da sala, desligar a luz, para que essa mulher consiga ficar ali na sua bolha, sabe? Entregue ao processo para poder a ocitocina circular. É permitir. É permitir. E nem sempre, mesmo com o ambiente perfeito, com uma equipe humanizada de verdade, muita coisa pode estar bloqueada na cabeça da mulher. E algumas coisas só ela e ela mesma que poderão resolver. Então, ansiedade, medo da maternidade, que muitas sequer racionalizam que tem, e só vão entender isso depois. Eu tava com medo e não sabia. Então, muita coisa mental pode também bloquear a ocitocina e dar uma reduzida nas contrações e acabar fazendo o processo ser um pouquinho mais arrastado. Não é só o ambiente, tem muito do intrínseco, né, da pessoa. Sim. E Ana, como que é a dor do parto? Não sei, não lembro. Nada. Não lembro. A gente esquece mesmo. A dor no parto, eu acho que é um processo para a gente entender o que está acontecendo. Então, eu acho que é muito importante no parto a gente estar conectada com o que a dor está querendo dizer para a gente. Entendeu? Mas acontece algo ali que faz com que traga esse estímulo doloroso, que é justamente a contração uterina, né, dos músculos que estão contraindo ali, para poder o bebê descer e nascer. Então, isso traz a percepção dolorosa, né? Essa contração que acontece nas fases iniciais do trabalho de parto. Sim. O músculo, o útero é um órgão de musculatura lisa, tal qual o estômago, o intestino, e que ele expande em até 30 vezes o seu tamanho habitual e vai contrair para empurrar mecanicamente o bebê em direção à pelve e ao canal vaginal. E esse padrão doloroso de cólica intensa, cólica potencializada, é sentido desde os pródromos até o final da fase ativa, em crescente. E ela é muito individual. É importante a gente frisar bem que é muito individual, tá? Ninguém contrai sorrindo, não é... Contração dói. E a dor do parto, ela não é exatamente a mesma o tempo todo. Ela vem num geral, ela vem num crescente de intensidade, ela começa a vir mais rápida, durar mais tempo. As sensações vão mudando, né? Eu costumo falar que as sensações mudam. Diferentes. A sensação no início é uma, no meio é outra, no final é outra, completamente diferente. E você vai percebendo ao longo do trabalho de parto que tá mudando. E cada uma vai sentir de uma forma. Eu, por exemplo, achei o expulsivo super tranquilo. Pra maioria, o expulsivo é mais tranquilo. Pra maioria, o expulsivo é mais tranquilo. Mas tem muitas que falam que foi insuportável. Porque é muito relativo a gente falar o que é melhor e o que é pior. Porque cada uma vai ter a sua percepção. Mas biologicamente falando, as sensações da fase latente, da fase ativa, cada uma com a sua intensidade, dizem respeito à cabeça forçando o colo do útero para dilatar. É a dor do útero empurrando a contração do músculo liso
o colo do útero abrindo com a cabeça forçando, e quanto mais baixa tá a cabeça forçando o resto de colo, Aham. maior a dor, que é a fase de transição, que a gente já falou lá atrás em outros episódios. Dói. E isso vai Vai mudando mudando de expulsivo. acordo, exatamente, é o que ela falou, vai mudando de acordo com aonde o bebê está também. Isso diz muito pra gente, a Como dor, está. aonde está, a posição que está. Então, no início do trabalho de parto, começando as contrações, não dói ainda o fato do bebê estar dentro da pelve, dói o seu útero contraindo. Então, é como se fosse uma cólica mais forte, né? Porque tá gerando a contração ali e tá dando aquele incômodo. A partir do momento que o bebê começa a entrar na pelve, aí já a dor já muda, E forçar já o é colo. diferente, forçar o colo, porque fica a cabeça ali no colo, gera mais contração. Então ele tá passando ali pela pelve, ligamentos, músculos, então tudo isso ali incomoda também. Já quando não tem mais colo, quando a cabeça começa a descer pela pelve em direção ao expulsivo, porque não ter mais colo não significa necessariamente que está expulsivo ativo, né? Não tem, pode não ter puxo ainda, pode estar total, mas pode não ter puxo, não ter vontade de empurrar ainda. Mas quando a mulher começa, quando a cabeça começa a descer de tal maneira a já estar no canal de parto, ela começa a sentir mais dor lombar, dor no sacro. Ela fala, a quadril. pressão tá aumentando. É. Ela pode falar que tá com vontade de fazer cocô antes de surgir o puxo. Aham. Pode sair um cocôzinho, ela nem fala nada, você vê um cocôzinho sair. E ela fala que tá sentindo, parece que o meu tá abrindo. Tá sentindo pressão lá atrás. Pressão lá atrás. Não, tá saindo pela frente. Ela acha que tá atrás. É porque o bebê ele meio que dá um mergulho, né? Não é, o canal ele não é reto, ele vai lá pra trás pra sair. Então nesse processo de descida, começa a pressionar lá atrás. E cada mulher vai descer de um jeito, porque cada bebê vai descer de um jeito. A maioria vai descer bem posicionada. Mas alguns bebês vão descer mais tortinhos. Isso pode dar uma sensação mais dolorosa no fim das contas. Ela se parece com algo que já sentimos? Não. Não, ela é diferente de tudo que você já sentiu. Não tem como comparar, né, a dor do parto com qualquer outra dor, tanto que é até difícil a gente que já pariu eu não explicar lembro. como que é essa dor, né? Então, como que é? Você que já pariu, olha, difícil. Mas o que a gente tenta explicar é o que a gente falou, né? No início, lembra mais uma cólica intestinal, uma cólica menstrual misturada com uma cólica intestinal. Eu lembro que eu tinha essa percepção no início do trabalho de parto. Parecia que eu tava também com uma cólica meio de dor de barriga. Eu não lembro. E foi mudando. E aí vai Juro. mudando, exatamente. Aí Pelo vai meu filho, eu mudando não lembro, gente. com o Tem mulher avançar que do fala trabalho que de sente na parto. Eu sei que Na dói. lombar desde o início. Eu lembro que eu É. reclamei muito de fazer cocô, tanto que nos vídeos tem eu dizendo, poxa, se eu fizesse cocô eu ia ficar muito melhor. Porque parece que é Tá chato, tô uma dor de sentindo uma barriga coisa ali ao mesmo tempo. Né? Mas é aquela dor de barriga que passa. Né? Porque a dor de barriga quando a gente tem é muito ruim, né? Dá até calafrio, mas a gente fica quantos minutos com aquela dor? A dor do parto não, ela vai durar 1 minuto, 1 minuto e 10. Né? E é importante a gente salientar que a gente tem mais tempo sem dor do que com dor. Mesmo que lá no final do trabalho de parto você tá com contração de 2 em 2 minutos, você vai ter 2 minutos de descanso para 1 minuto e pouquinho ali de dor. Então se apegar nos descansos, E no não intervalo, dói o tempo todo, né? não dói o tempo dói todo. o tempo todo. Até tem uma fase, eu acho que ele final, que não passa 100%, né? Que continua um certo desconforto. Mas depois melhora. A maioria do trabalho de parto, do trabalho de parto é menos dor do que com dor. Não dói o tempo todo. Falando, Não dói o tempo inteiro, nos Eu achei o intervalos. expulsivo, eu achei muito mais tranquilo. Porque nós temos as contrações parecem que elas vão se amenizando, dão um intervalo maior entre uma e outra. E eu senti que o meu expulsivo foi o único momento do trabalho de parto que eu sorri. E se você No perguntar vídeo, para eu uma acho. mulher que Eu nunca sorri. pariu o seguinte, o que você acha que é a pior parte do trabalho de parto? Acho que a maioria vai falar o final, a hora de o bebê nascer. Não, mas Só que a espera Só que pra maioria... de engrenar. Parece que tem uma espera. Não, eu tô falando pra quem, tipo, nunca pariu, que não sabe como que é. Pra quem não Nunca pariu. Que vai ser o pior. Ela vai falar, acho que sair, a hora do final é a parte pior. Só que, como a gente falou, pra maioria das mulheres, Não o é. expulsivo não é a pior parte. Tanto que muitas entram em desespero na transição, quando entram no expulsivo se acalmam. Porque muda a dor, muda a Muda a percepção, ela percebe que o bebê tá perto de nascer. E meio que você faz o que o corpo tá pedindo, sabe? Porque dá aquela vontade de puxo, né? Vontade de empurrar.
E parece que quando você faz, dá ao mesmo tempo um certo alívio, sabe? De você tá meio que... Precisa fazer isso. tipo, você tá fazendo o que seu corpo tá Talvez mandando. não seja porque as mulheres estão mais conectadas no Foram período obrigadas, dos né? possíveis. Já chegaram ali, já estão... Já. Não, peraí, tá acontecendo, é isso aqui. Pode ser também. E fala um pouquinho do descanso, da importância de aproveitar o descanso. Às vezes eu fico até rindo. Tipo, Eu acho que a mando, gente fala descansa. tanto sobre isso. Nossa, nas consultas de pré-natal eu sempre falo. Se tiverem pródromos, aproveitem os intervalos, descansem, não fiquem frustradas de pararem as contrações, das contrações desaparecerem. Aproveitem o que o universo está oferecendo para vocês. Então descansem. Eu E falo descansem. muito sobre isso também, Mesmo sobre que esteja descanso. ativa, gente. Mesmo Gente, que esteja bombando, é aproveitar. Isso aí, o aproveita. mínimo descanso que tem. Vai É o embora. corpo Sabe por te quê? Senão você oferecendo, tá- te proporcionando o que você está precisando É a naquele natureza, a momento. natureza é sábia. O corpo isso. não ia te dar uma dor ali intensa de 15 horas direto. Não é, os intervalos são justamente para você se recompor. Então você tem que se apegar a eles. Se você ficar no intervalo se desesperando com a próxima contração, você está sofrendo por uma coisa que você não está nem sentindo. Então tem que parar e falar, calma, passou a contração, vou descansar. Quando vier, é menos uma. Pronto, menos uma que eu enfrentei. Nenhuma contração é em vão. Nenhuma contração. Tá evoluindo. Isso é importante as mulheres acreditarem. Mesmo que o processo pare, você tem uma pausa, aproveite. Porque nenhuma contração é em Ai, vão. pródromos prolongado, latente prolongado. Não está sendo em vão. Não está sendo em vão porque alguma coisa está fazendo ali. Entendeu? E aí, quando engrenar, vai ter sido importante aquilo ter acontecido. E saber que muito ao redor vai tentar te chuchar, né? Vai tentar te jogar para baixo, dizer que parto é sofrimento sim, que a tia da prima da vizinha, o bebê morreu, ou ela ficou com sequela, ou teve algum desfecho ruim. É aquela questão de mostrar o parto violento e os maus desfechos que acontecem em decorrência disso para vender cesariana. Que é isso que o sistema obstétrico faz. É empurrar a cesariana baseando-se na realidade do parto violento, que é como, infelizmente, na realidade do mundo afora, é o que tem. E isso né? é plantado na cabeça das mulheres, não só ouvindo as histórias ruins, como nas novelas, filmes. Você vai ver ali, o parto é sempre uma coisa extremamente sofrida, né? Tensa. Tensa e tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Não é visto como algo natural. Então aquilo, sem querer, vai ficando na cabeça da mulher. Por fim, a conclusão a que a gente chega é que parir é natural, assim como fazer xixi, cocô, comer, sentir fome. Fisiológico, né? Né? Ninguém É ensinou, Ninguém ensina, ninguém gente, te a gente ensinou faz. a ir ao banheiro fazer xixi e cocô. Você não precisa Você já aprender a nasceu parir. aprendendo. E parir é igual. A gente nasce pronto pra parir. Só E você vai precisa parir? com que deixem. É só deixarem. E aí fica aquele gancho pro próximo episódio O que vai pode te ser- ajudar a lidar com essa dor? com essa dor. Tem Exatamente. muita E aí, coisa que pode ajudar, Sim. muita coisa. A começar com o tema desse episódio, o trabalho mental mente. que deve fazer. A ao longo do base processo. para qualquer método não farmacológico, sempre que eu vou conversar com as minhas downloaders, eu falo isso. É a sua mente. Como que tá a sua cabeça? Tá preparada? Porque senão nada vai adiantar. É isso. É isso. Espero que a gente tenha ajudado a pelo menos abrir um pouquinho a cabeça de uma galera que talvez não estivesse tão aberta. E até a próxima. Até o próximo episódio. Até. tchau, tchau. Beijo.